Minhas amigas e meus amigos, boa noite. Quando a gente estava na escola, a gente aprendia, entre outras matérias, o português. E aprendendo português, nós decorávamos e declinávamos os verbos. Em resumo, os verbos tinham o passado, o presente e o futuro. Na nossa vida também nós temos e vivemos essas etapas. O passado, o presente e o futuro. Mas tecendo com mais cuidado, o passado já passou. Ficam, na verdade, experiências. O presente é que é o gostoso. O presente é hoje, é agora. E o amanhã não existe. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Mas dentro de algumas horas, quando começar o primeiro minuto do sábado, o sábado passa a ser hoje. Então, na realidade, o amanhã só existe como uma suposição de que alguma coisa poderá acontecer. Mas mesmo procurando não dar muito valor ao amanhã, o amanhã nos assusta. Nós temos medo do dia de amanhã. Por que será? Porque o amanhã é desconhecido. Eu não sei o que será o dia de amanhã. Então eu tenho medo. Então eu me preparo. Se eu tenho um dinheiro, eu compro um apartamento para me garantir. Se eu tenho uma condição para fazer, eu vou fazer logo porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Ou seja, o amanhã amedronta. Mas na realidade esse amanhã não existe. Por que será que nós temos tanto medo do tempo que está por vir? O Brasil é um dos países maiores produtores de alimento do mundo. E dentro em breve talvez seja o maior deles. Mas nós sabemos que tudo que se planta, se colhe. Se o Brasil planta cebola e alho, vai colher cebola e alho. E nós também sabemos que o dia de hoje é para nós a colheita do plantio de ontem. E o dia de amanhã, esse tão esperado dia, com tanta desconfiança, vai ser a colheita do que nós estamos plantando hoje. Então, se nós sabemos, temos consciência do que podemos fazer, temos o livre-arbítrio para escolher o nosso plantio, por que temer o amanhã? Ou você duvida do plantio que está fazendo hoje? Ou você tenta mostrar aos outros um plantio bonito e na realidade seu plantio é outro? Seja lá se você está querendo enganar alguém, você só vai colher o que você plantou. Então eu verifico o seguinte: eu quero acabar com o medo do meu amanhã. Então eu vou procurar fazer um plantio bom. Se eu vou plantar hoje amor, eu sei que amanhã eu colherei amor. Não tenho por que me preocupar. Mas se hoje planto tempestade, amanhã eu vou colher tempestade. Então o amanhã deixa de ser desconhecido. Porque o amanhã é fruto das nossas atitudes de hoje. E nós temos essa liberdade de escolher o nosso plantio. Não temos liberdade para escolher a nossa colheita. A colheita é obrigatória em função daquilo que você plantou. E se você plantou, quem vai colher é você. Você não pode negociar no dia de amanhã a colheita. Você não pode, mesmo que você tenha condições, querer comprar ou adquirir o que o outro plantou. Cada um colhe aquilo que vai plantando. Então esse amanhã deixa de ser desconhecido e temeroso. Mas Jesus já sabia, nas suas andanças aqui pelo mundo, que nós temeríamos o amanhã. E como é gostoso perceber, nas suas expressões simples, quantos ensinamentos valiosos. Ele dizia assim: não vos
Havereis de ter tribulações nesse mundo, mas tende confiança em mim, eu venci o mundo. É bem verdade. Existem tribulações às quais você não tem o controle. Por exemplo, uma catástrofe, uma tempestade, um acidente geológico, um acidente climático. Nós não temos controle sobre isso. E por isso ele já nos dizia, havereis de ter tribulações nessa vida. Sem falar nas tribulações da nossa própria casa, daquelas que a nossa própria família nos propicia. Mas ele não só levanta o problema, ele diz, tende confiança em mim, eu venci o mundo. Esse recado é um recado direto para nós, para acabar com nossos medos. Por que acabar com o medo? Se eu tenho ele comigo, por o que temerei? Nós, no dia a dia, agimos em relação ao outro dessa forma, mas em relação ao nosso Deus Criador, não temos essa perspicácia. Se eu tenho um amigo poderoso, em qualquer sentido, eu me sinto tranquilo, porque eu tenho um padrinho poderoso, e meu padrinho resolve. E efetivamente, na nossa vida de hoje, esses padrinhos funcionam pra caramba. Mas se eu levar em conta que meu grande padrinho é muito mais do que um padrinho, é um pai que está nos céus e um pai que mora dentro de mim, eu não temerei. Ele cita, por exemplo, que Deus vestiu os campos com as flores. Deus deu alimento às aves, deu e dá. Deus alimenta os peixes. Tudo isso que Deus faz de graça, amanhã vai ser queimado e jogado fora. Mas nós não somos nem aves, nem peixes, nem animais da floresta. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem. Então, se Deus cuida do campo e das aves com tanto carinho, com tanto amor, como é que Deus cuidaria de nós? Nós achamos que Deus não está aqui, que estamos sós e abandonados. Nem sequer temos tempo de parar para pensar em Deus. E nos sentimos desprotegidos e imaginamos certamente de que o amanhã vai ser horrível. E a revolução está aí, a guerra vai chegar e eu tenho que me prevenir contra todos esses tipos de acontecimentos. Como somos infantis. Como fazemos questão de que a nossa ignorância permaneça. Falo isso para vocês, mas também falo para mim. Todos nós somos tocados por esse mal. O mal da falta de fé. O temor que nós temos, o temor que traz as doenças para o corpo, são feridas da alma, por falta de fé. Por falta de fé. Eu posso repetir 3, 4, 10 vezes, mas Jesus disse simplesmente uma só vez. Não temas, apenas crê. E nós costumamos acreditar em tudo quanto nos falam. Todos nós estamos hoje temerosos dos acontecimentos que podem ocorrer no país. Por que motivo? Porque saiu na televisão. Somente isso. Eu, por exemplo, não vi nenhum fato próximo a mim que me dissesse alguma coisa está ocorrendo. Nem ouvi nenhuma passeata, ninguém jogou nenhuma pedra no meu carro, ninguém me insultou, nem ameaçou meus direitos. Tudo o que eu sei, eu ouvi na televisão, nos jornais e no bate-boca. Eu acredito em que tudo isso é verdadeiro. E estou tomando meus cuidados. Por que será que nós costumamos acreditar naquilo que sai na televisão e não acreditamos no ensinamento do Mestre? Porque talvez nós achamos que isso tudo não exista. Essa história de Jesus, Deus, pode ser balela. E eu estava reparando um exemplo muito simples outro dia. Uma pessoa passava próxima a mim e pisou o pé da outra. E a outra deu um grito.
Uma pisadela num dedão do pé, em média, são 70, 80 quilos. Ou seja, um homem pesa em média 70, 80 quilos. Quanto pesa uma casa? Quanto pesa um prédio como esse? Milhares de toneladas. Um pequeno prédio pesa 200 mil toneladas. Esse prédio aqui deve pesar em torno de umas 100 mil toneladas. Imaginem vocês agora quanto pesa o globo terrestre. Cidades, edifícios, montanhas, rios, essa imensidão de elementos pesam uma coisa absurda, que vocês nem sequer têm noção de quanto pesa. E então eu via, num efeito cinematográfico, o globo terrestre girando lentamente. Aquela bola maravilhosa azul. E eu me questionei, quem segura isso? Será que algum de vocês já parou para pensar, quem segura essa bola solta no espaço? Qualquer coisa que eu solte aqui cai. E quem segura a Terra? A Terra é envolvida em 3/4 por água. E a água não cai. Vocês repararam isso? Não é um fenômeno do outro mundo, é coisas que a ciência explica. Então eu pergunto, independente dos ensinamentos da ciência e das descobertas, alguém segura esse globo? Chamemos esse alguém de Deus, ou de Alá, ou de poder interior, ou de poder positivo, o nome que vocês quiserem. Se essa bola está sendo segurada por ele é um sujeito inteligente e poderoso. Deve ter criado a própria bola. Deve ter criado os componentes dessa própria bola. E ele deve cuidar disso. Porque não a bola que eu estou falando, dentro do universo, é um ponto minúsculo. Existem estrelas e outros elementos de milhares de vezes maiores do que a Terra. Então essa organização desse universo a quem pertence? Eu quero dizer o seguinte, como nós acreditamos na televisão e discutimos o tempo todo sobre os assuntos da televisão e dos jornais e da internet, e um assunto como esse tão simples, às vezes é esquecido ou não temos tempo de conversar. Que mundo maravilhoso é esse? Quem fez isso? Se olhem no espelho e vejam que corpo maravilhoso nós temos. Você tem um corpo que você ingere feijão e vira unha. Mas esse mesmo feijão vira também cabelo. Esse feijão lhe dá energia para você andar, caminhar o dia inteiro. O arroz, o macarrão e outros elementos, outras proteínas, fazem com que seus olhos continuem enxergando. Você tem vitamina C, vitamina A, vitamina de tudo quanto é letra, necessária ao seu organismo. E como você processa tudo tão maravilhosamente bem? Quem fez isso? Se eu descobrir quem fez, eu vou procurar ele para fazer dele meu padrinho. Vou me tornar amigo dele. E ele vai estar sempre me protegendo. Mas o trabalho, a escola, a família, o trânsito, o tempo por noticiário, não nos permite, às vezes, parar para pensar. O que é que eu faço aqui? O que é que Deus quer de mim? Porque nessas tribulações do dia, não tem nenhuma novidade. Todos nós já sabemos o que é que tem que ser feito. Um é advogado, outro é professor, outro é engenheiro, outro é médico, outro é mecânico, dona de casa. Todo mundo tem seu trabalho. Todo mundo luta para sobreviver, defendendo o pão do dia. E se esquece que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então nós conseguimos enxergar a necessidade do pão para sustento do corpo. E esquecemos que somos espíritos que nos alimentamos da palavra de Deus. Daí vem a doença.
Daí vem o afastamento de Deus, que deixa a alma solitária, pobre, desnutrida, e então ela adoece. E quando a alma está ferida, o reflexo vem para o corpo. Todos nós estamos doentes, uns mais, outros menos. Todos nós temos o remédio dentro de nós. Uns sabem usar, outros nem sabem que existe o remédio. Mas para não complicar as coisas e tornar tudo mais fácil, o mestre disse: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos. Mas nós não nos lembramos disso. Esquecemos. E então o amanhã parece que vem vestido de uma máscara, ou como fosse um fantasma, a amedrontar as pessoas. Medo por falta de acreditar que estamos sempre acompanhados por nossos guias, por nosso Criador. Ou vocês imaginam que Deus criou o universo à toa? Deus criou por criar. Eu tenho poder, então vou brincar. Bem dizia aquele cientista, Einstein, Deus não joga dados. Deus não joga na sorte. Mas nós pensamos que sim. Criou um universo legal, distâncias fabulosas, um planeta bonito pra caramba, deixou o homem desenvolver a sua inteligência para criar tanta coisa moderna, até que esse cara é legal. E vamos parando por aí. Esse cara é legal e talvez os homens que ele criou fazem tudo o que eu quero. Inventam carros, apartamentos, cidades arrumadas, futebol, campeonato, tudo isso é maravilhoso. E esquecemos do principal. Nos satisfazemos com o dia a dia, com um bombom, como você engana uma criança com um bombom. Nós, adultos, nos satisfazemos às vezes. Comprei um apartamento, agora estou realizado. Eu consegui um emprego tal, estou realizado. Ou consegui passar no concurso tal. Ou consegui $1 milhão, meu nome está na revista. Eu sou um menino de 25 anos e tenho $1 milhão. Estou feito na vida. Mas o tempo vai passando. Os desejos materiais vão sendo atendidos. E quando o homem atinge a maturidade mental, ele começa a sentir um vazio. Esse vazio é o distanciamento da origem. É preciso dizer, como dizem os psicólogos, faça o caminho de volta. Vá às suas origens. A minha origem é Deus. Eu venho de Deus. Preciso voltar para Ele. Não que o meu processo de vida esteja errado, mas ele está incompleto. Ele está mal administrado. Eu devo continuar trabalhando, devo continuar adquirindo apartamentos e garantindo a minha sobrevivência. Tudo isso é certo. A lei de Deus não vem para contrariar a nossa sociedade e como ela se constitui. Mas a sociedade não tem o direito de afastar Deus. As sociedades que tentaram fazer o afastamento de Deus, todas elas se arrebentaram. São sociedades pobres, porque só enxergam o sucesso no materialismo. E nós constituímos a nossa sociedade. É preciso que quando a gente ouça uma frase dita por Jesus, que estão constantemente sendo ditas para nós, nós paremos um pouco e tomemos uma decisão. Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Todos vocês aqui, sem exceção de ninguém, sabe isso e conhece isso. Mas qual de vocês coloca isso em prática? Não adianta fazer ouvido de mercador. Digo isso para vocês e digo para mim, eu sou o primeiro a ouvir as minhas próprias palavras. E não sou diferente de vocês porque tenho minhas fraquezas. Mas vejam como é maravilhoso. O professor diz: o Brasil foi descoberto em 1500. E todo mundo sabe, porque quem não souber que o Brasil foi descoberto em 1500 é um ignorante quanto à história. Então nós aprendemos e sabemos daquilo para defender os nossos conhecimentos. Jesus vem e diz: amem-se uns aos outros como eu amei vocês. E a coisa fica dita pelo não dito.
E você continua. E se disser amanhã no jornal assim, o dólar vai subir, você ouve aquilo e sai correndo para comprar o dólar porque você tem que ganhar o seu lucro. E se disser que aquele terreno vai valorizar, você vai e compra aquele terreno. Por que será que essas coisas que dizem de bens materiais nos tocam tanto, mesmo projetando um futuro, e tudo aquilo que diz em relação ao espírito é deixado num segundo plano? Buscai o Senhor enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Dizem que um grande plantador, em tempos antigos, que isso é uma história bíblica, não tinha, os seus silos estavam todos cheios. Ele plantava trigo. Procurou os seus serviçais, os seus encarregados e disse: onde vamos colocar a nossa nova colheita? E um deles, que era o principal encarregado, disse: meu patrão, a gente tem uma solução. Vamos desmanchar esses silos todos que nós temos e vamos construir silos maiores. Então nós teremos onde guardar o trigo. E o patrão, compreendendo que aquilo era uma solução razoável, mandou destruir todos os seus silos e criou silos maiores ainda. E estava feliz vendo que aqueles silos enormes se enchiam. E então o que acontece? Vem a morte e leva o patrão. Ele teve tempo e preocupação de construir o futuro do seu patrimônio, o seu futuro material. E esqueceu que um dia a morte ia bater na porta dele. Existe um caso que me contaram algum tempo atrás, da seguinte maneira: uma pessoa de posses tinha uma doença e foi para os Estados Unidos. Não se satisfez com o que tinha aqui no Brasil. E o médico dos Estados Unidos disse: nós podemos lhe operar, são $150 mil de depósito. Ele disse: tudo bem, eu vou me preparar para isso e voltarei. Veio para o Brasil para tomar umas providências comerciais, conseguir os recursos e voltar para a América. O assunto dele era coração. Aqui, enquanto providenciava o dinheiro, o coração não esperou e ele morreu. É um simples fato, besta, banal, mas é real em nossa vida. Enquanto é tempo, vá lá e se reconcilie com seu irmão. É o que diz Jesus em outra passagem. Deixe a sua oferta no altar e vá se reconciliar com seu irmão. Enquanto é tempo. Porque pode ser que o juiz venha e lhe prenda. São exemplos do nosso dia a dia. 1 minuto é muito tempo para nós diante dos acontecimentos atuais. E o que é que fazemos? Preferimos ir no médico, tomar o remédio químico, a dor passou, aquilo já melhorou, já fiquei bom daquilo, e continuar na mesma. Sem perceber que aquela doença que você tinha a semana passada é um alerta, como quem diz: cuide de si. Cuide de si. Cuidar de si não é só cuidar do corpo, uma vez que você não é puramente corpo. Você é um espírito criado à imagem de Deus que tem um corpo. A vida é uma só. Os fatos, principalmente os fatos da linha espírita, nos mostram através dos recados que nós temos que a vida é uma só. É uma vida que está transcorrendo agora. E que mesmo que o seu corpo físico pereça, você continuará vivendo. E você vai continuar vivendo lá no outro plano as experiências que você plantou aqui. Então, se nós queremos nos curarmos, temos que mudar o nosso plantio. Ou pelo menos escolher sementes mais selecionadas. Para que o nosso plantio seja tranquilo. Para que a gente sofra menos. Para que os nossos problemas encontrem soluções mais rápidas. E tudo isso é possível quando você tem a humildade de parar e conversar com o seu Deus interior. Porque nem você nem eu temos experiência. Nem você ou nem eu sabemos o que é bom para nós. Então, procurar quem pode nos ensinar. Procurar quem nos criou. Se você compra um carro hoje
e o seu carro dá defeito, você volta imediatamente para a concessionária. Quem criou o carro sabe qual é o problema. Quem me criou me conhece. Então, se eu não enxergo o caminho a seguir, eu vou me recolher no meu quarto, no meu silêncio interior, conversar com meu Deus e pedir a Ele luz. Esse é o pior pedido que alguém pode fazer ao seu Deus. Pedir luz e paz. Porque Ele é quem sabe o que é bom para você. Ninguém me diga aqui, eu vou resolver meus problemas com $1 milhão, porque você não sabe. E se você ganhar hoje $1 milhão, você não sabe o que vai acontecer em sua vida. Ouvi falar de uma psicóloga, que uma pessoa do interior da Bahia, um fato real, jogava toda semana 2 cartões na loteria de R$1. Algum tempo atrás podia se jogar R$1. E repetia sempre os mesmos números. E ele ganhou. Não foi uma fortuna dessas enormes, mas foi uma fortuna acumulada de 2 ou 3 semanas. E que foi que ele fez? Pessoa do interior, de nível cultural baixo, tentou usar aquele dinheiro para a solução dos seus problemas. Então, o que foi que ele fez? O pai e a mãe trabalhavam na roça vizinha. E ele, então, comprou a roça vizinha, onde o pai e a mãe eram empregados há 20 anos. E onde tinha 50 ou 100 empregados. Naturalmente, esse pai e essa mãe não sabiam o que era ser dono de uma fazenda, ou de uma roça, como chamam. O que aconteceu? Os outros empregados começaram a roubar. E depois de alguns meses, a fazenda estava como delapidada. Tudo o que tinha sido roubado. Tinha um outro irmão, que a gente usa a expressão de cachaceiro. E esse homem, na maior boa vontade, compra uma caçamba e dá para ele. Imagine vocês, o amigo da bebida com uma caçamba na mão. A caçamba se espedaçou. E ele começou a perceber que estavam tirando o dinheiro dele. E ficou com medo. E se trancou num apartamento e não saiu de lá de jeito nenhum. Foi necessário um apoio médico para que esse homem voltasse à sua condição normal. E aí ela foi se tratar com um psicólogo. Então, o dinheiro que naquele momento parecia ser a solução de tudo, tornou-se um mal para a família. E você sabe, eu não preciso recordar muito, que esses efeitos são verdadeiros. São verdadeiros. Uma pessoa que não tem nada, pelo menos pode ter paz. E uma pessoa que é infeliz nos seus negócios, começa a dever mais do que tem. E perde a paz, não dorme. A sua família se destrói. Então nós não podemos pensar que se eu tiver um dinheiro, se eu casar com uma mulher rica ou casar com um homem rico, vou resolver meus problemas. Os problemas materiais existem e sempre existirão. Nós temos que casar com Deus. Casar com Deus e confiar em Deus. Fazer de Jesus um amigo. Vocês procurem reparar a simplicidade do Mestre nas suas vestimentas, no seu jeito de ser e na simplicidade da sua mensagem. Ele nunca disse assim, como faz o mágico. O mágico faz a mágica, mas esconde o bizu. Porque no dia que conheceram o bizu dele, ele perde o emprego. Então Jesus dizia assim: se tiverdes fé, fareis as obras que eu faço e maiores ainda. Ou seja, ele ensinava para nós que nascemos ignorantes o caminho para seguir o Pai. Se tiverdes fé, fareis as obras que eu faço e maiores ainda. Mas vamos supor que Deus fosse um enrolão, que Jesus fosse um enganador. E vamos voltar então para aquele caso. Quem segura a bola? Quem deu saúde, quem deu vida ao seu corpo? Como é que você consegue enxergar e raciocinar? Vocês percebem a simplicidade dessas coisas? O que é enxergar? Nunca vocês pararam para pensar o que é enxergar, porque o próprio oftalmologista conhece a vista tecnicamente.
Que coisa maravilhosa é você enxergar e aquela imagem ser reproduzida em sua mente e lhe dar o significado daquilo. Isso é o corpo humano. E o que falar do olfato, da audição, do tato, do paladar? Quem fez tudo isso? Quem construiu tudo isso? Nós não acreditamos. Deixamos para lá. E não acreditamos naquilo que Jesus falou. Por que será? Exemplos para acreditar, para você ter a sua fé raciocinada, não faltam no nosso dia a dia. Será que é tempo? Será que o nosso patrão nos proíbe durante o dia pensar em Deus? Nós levamos em média 2 a 3 horas por dia presos no trânsito. E nesse tempo o que é que você faz? Ou você está no trânsito ali aguardando que o sinal abra e pensando no negócio? Ou então botando para fora a raiva que você tem de alguém que lhe fez mal durante o dia? Ou então imaginando que amanhã você vai ter reunião tal hora e tem que fazer tal coisa? Ou seja, a sua mente durante essas 2, 3 horas está ocupada com problemas do dia. Que tal fazer a experiência de dizer, dentro do meu carro eu vou pensar em Deus? E se eu tiver um problema, eu vou pensar no problema, pedindo a Deus que me dê a solução do problema. Se eu tenho uma dificuldade qualquer para ser sanada, eu vou confiar em Deus, porque Ele vai me mostrar o caminho. Faça uma experiência e verifique como fica a vida de vocês. É muito interessante perceber, embora existam muitos outros caminhos, aquilo que a gente reza no Pai Nosso. Além de ser uma oração tão fantástica, tem um pedaço que diz assim, seja feita a vossa vontade. Quem é o homem ou qual é a mulher que diz assim para o outro, eu não tenho vontade própria, o que você quiser está valendo? Nenhum faz isso. E todos nós queremos impor a nossa vontade. Quem manda aqui sou eu. Ou grosseiramente ou delicadamente, a gente diz quem manda aqui sou eu. E vai ser feito o que eu quero, do jeito que eu quero. Isso pertence ao instinto animal, do animal irracional, que nós somos animais racionais, mas vimos do animal irracional, ou seja, somos um irracional domado. Mas não perdemos nossos instintos de violência, de ambição. Nós somos seres educados. Então nós queremos impor a nossa vontade. Mas agora eu pergunto, qual é a sua vontade? O que você está querendo para você é realmente bom para você? Procurem analisar fatos que ocorreram com vocês. Coisa que ocorreu 3, 4, 5 meses atrás. É bom para vocês? Quanta coisa que hoje é boa, amanhã é um problema. Quantas empresas assinam contrato de financiamento com os bancos, saem nos jornais, empresa tal financiou tantos milhões, começa a obra, dali a 2, 3 anos, o prédio não está pronto, o apartamento não chegou, os compradores estão revoltados, deu para trás. Mas no dia que se começou, foi uma festa, houve uma coquetel. E em compensação, quantas outras coisas começam feias e depois se percebe, foi bom que aquilo acontecesse porque me fez enxergar isto ou aquilo. Quantas vezes uma doença, uma paralisação faz você pensar na sua vida e faz você mudar de rumo. Pessoas que tiveram experiência de quase morte, ou seja, foram tomadas como mortas e voltaram à vida, todas elas, sem exceção de nenhuma, modificaram a sua vida. Como quem diz, eu já vivi a minha vida, já passei pela experiência de uma quase morte, então já sei o que possa me esperar. E eles mudam o caminho. São falas de Deus. Mas Deus nos fala ao coração. Não fala somente ao ouvido. Precisamos ouvir isso, enxergar, acreditar e dizer, meu Deus, eu quero isto, mas eu tenho minhas dúvidas. Será que isso é bom para mim? Eu confio em você para me dar a luz. Só falta isso, confiar nele para que ele lhe encaminhe. Você vai continuar sendo o empresário, o professor, o médico, o que você sempre foi.
Só que você hoje diz o seguinte: eu e Deus somos um só. Eu tenho Deus comigo. Deus me guia. Deus me leva. Deus me mostra o caminho. E então vocês vão perceber de que a alma que tem Deus consigo, que fica envolvida por um corpo são. Porque o espírito são leva ao corpo são. E da mesma maneira, o espírito doente leva ao corpo doente. Se você vê algum homem ou uma mulher que tem uma mancha de sangue aqui na camisa, você pode dizer imediatamente, atrás da camisa tem uma ferida. O corpo é a mesma coisa, veste o espírito. O corpo doente é sinal de um espírito doente. Um espírito doente é o espírito que se afasta de Deus. E Deus está o tempo todo, como diz aquela parábola do filho pródigo, à espera de que nós o amemos. Com toda a fartura que Deus criou, com tudo que Deus fez, Ele é faminto do nosso amor. Precisamos amar Deus. Amar Deus nos acontecimentos. Amar Deus nas pessoas que nos cercam. Amar Deus nos sorrisos, nos abraços, na intenção do nosso coração. Ter um coração bondoso. Eis a semente para você emanar amor e também receber amor. Meus amados irmãos, minhas irmãs, o nosso falar não teria fim nunca, porque a semente de Deus, ela mesmo plantada milhares de anos atrás, é uma semente que se reproduz diariamente. O plantio é nosso, a colheita é nossa. Se queremos estar com um corpo são, com um espírito leve, precisamos fazer de Deus o nosso mestre, segui-lo, fazer de Jesus um amigo verdadeiro, um amigo a quem você possa se abrir completamente. E Ele estará sempre, sempre para lhe proteger, porque Ele nos fez para amar, e o amor dele nos envolve em todos os dias, em todos os acontecimentos. É preciso que nós saibamos enxergar isso e lançar para Deus esse amor de volta. O amor vai e vem. Mas o amor para você lançar para Deus por vai e vem, ele envolve você com seus irmãos, seus amigos, seus vizinhos, mesmo aqueles que moram longe, longe nos outros continentes. Mas mentalmente você tem um amor imenso para envolver todos que neste mundo vivem. Que a paz, a luz e o amor de Jesus os envolva agora e sempre.